Boa noite, Guarulhos. Hoje é sexta-feira. Tá tudo bem com você, com a família? Uma sexta-feira agradável. Espero que você esteja com saúde, respeitando as normas da vigilância sanitária. Por favor. Comigo, o brother Lucas Braga. E também na retaguarda temos o Felipe Poi e o Neto Costa e Silva. É a rapaziada se apresentando para você. Eu sou Geraldo Júnior. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Vamos ao portal de notícia Guarulhos em destaque.com.br. Atenção, hein? Atenção! Baixada Santista e região de Campinas fazem barreiras sanitárias em São Paulo. Fique em casa, por favor. Mega feriado em São Paulo começa com suspensão de serviços. Leia essa matéria. Programa de redução de jornada e salário será renovado, diz presidente Bolsonaro. Essas e outras notícias você encontra no portal Guarulhos em Destaque. Tem mais, hein? Começou hoje a vacinação dos idosos cadastrados em Guarulhos de 69 a 71 anos. Obrigado, Lucas Braga. Vamos ao nosso primeiro convidado, meu amigo, Dr. Wellington Santana Júnior. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Como está? Tudo bem, graças a Deus. Aqui por essa interação virtual, né? Experiência, com certeza aí pensando também na saúde de todos. Feliz aí pela iniciativa. É um prazer estar com você, o público, mais uma vez. Um abraço também para o Lucas Braga, na retaguarda. Doutor Wellington Santana, temos aí um feriado prolongado em algumas cidades do ABC e da capital. Altera, o que altera para o funcionário que vai ter esse feriado prolongado? O que diz a legislação, como por exemplo, o feriado que era no domingo e foi antecipado? Muda alguma coisa? Geraldo, é importante a gente lembrar que na cidade de Guarulhos, a princípio, o prefeito Guti não acolheu a antecipação. Correto. Então, na próxima semana em Guarulhos, que é a nossa querida aqui, a nossa comarca, todo mundo vai trabalhar normalmente. Já em São Paulo, Geraldo, ali as pessoas que não trabalharão na próxima semana, ou no feriado, irão trabalhar normalmente quando chegarem esses feriados, né? Que é Paixão de Cristo, Corpus Christi, Cúspide Negra, e até feriado do ano que vem, que é 2 de abril. Então, emendando tudo, são 10 dias direto lá de paralisação. Lembrando que a empresa, ela tem esse feriado. Se a pessoa não está trabalhando na semana que vem, a empresa tem que pagar a hora extra com a 5%. Tá? E o empregado não tem o de recusar se for convidado. E lembrando que quando chegar a época dos feriados, efetivamente, a pessoa vai trabalhar normalmente, não terá direito a pedir horas extras no período. Ou seja, esse feriado, na verdade, na prática, é apenas e tão somente para evitar que essa doença que está assolando o país, ela venha aumentar. Basicamente é isso, né, doutor? Exatamente. A finalidade é muito boa, a intenção é muito boa, né, Geraldo? Infelizmente, a cidade de São Paulo está numa situação muito de calamidade aí acerca das UTIs. Nós temos visto aí comunicados, Facebook, Instagram. O próprio Hospital Nipo Brasileiro deixou uma faixa lá no portão dizendo a todos os pacientes e os acompanhantes que as UTIs estão lotadas. Ontem chegou para mim essa foto do banner lá, dizendo que está tudo lotado, que procurar outra unidade ou seu plano de saúde. Então, olha só a situação grave. A pessoa sofre um acidente ou, enfim, algum outro motivo, precisa de uma internação, não está tendo espaço, infelizmente. Então, a ideia é isso, Geraldo. Fazer com que as pessoas evitem a circulação e a consequência disso é que acidentes, menos problemas que as pessoas terão, menos necessidade de circular o Covid, e tem de evitar acidentes e coisas que vão levar as pessoas a demandar dos hospitais. Agora, é evidente que há uma preocupação
de algumas pessoas. Eu recebi uma pergunta interessante no dia de ontem. Por exemplo, quem está com férias programada nesse período, vai poder aumentar o período? Geraldo, não muda, tá? Em relação ao período aí, não muda. A gente caso aqui próximo que as férias estavam acontecendo e agora veio esse decreto. A advogada aí, correto? Ela agora vai perder 5 dias das férias, Geraldo. Porque férias agora tem um feriado tem prolongado no fim. E aí ela acaba e vai perder o feriado também, gente que tem que trabalhar. Então, não é esse prejuízo do funcionário que não sabia desse feriado antecipado, ele, em outras palavras, o cara pediu um feriado a partir de hoje, dia 26 de março, que é feriado em São Paulo. Esse período, ele já perdeu, não tem como aumentar as férias. Não tem como. A única coisa é que se ele tivesse que voltar de férias, na terça-feira que vem, quarta-feira, ele vai voltar. Ele vai continuar mais o período do feriado prolongado aí que foi instituído. Mas nas férias dele acabaram entrando aí feriados que ele não vai poder questionar a empresa nem pedir um prolongamento dessas férias. Estou conversando com o especialista em legislação trabalhista, doutor Wellington Santana Júnior. Agora, doutor, a gente sabe que muitas dúvidas elas vão acontecer porque mexe com o dia a dia do trabalhador brasileiro. Eu até encontrei um sindicalista que ele acha que não precisava se identificar, e ele entende que essas discussões de feriados antecipados deveria antes consultar os sindicatos envolvidos para que não houvesse prejuízo. Você entende dessa maneira, doutor Wellington Santana Júnior? Olha, Geraldo, a empresa, se ela quer trocar o feriado sem autorização do sindicato, ela acaba aí correndo um risco da fiscalização trabalhista, uma reclamatória por parte do empregado que se sentir prejudicado. Agora, tendo o feriado instituído pelo município, a empresa não vai ser punida pelo sindicato. O que ela pode ser punida é tornar o feriado um dia útil de trabalho, sem autorização do sindicato. Mas ela aderir a esse feriado prolongado é obrigação, porque é uma ordem do município, e agora ela não pode questionar, não. O sindicato não pode intervir, nem a empresa pode reclamar com a prefeitura a antecipação dos feriados. Simplesmente obedecer, e se, por exemplo, por conta da demanda que a empresa está, não vai dar para parar a semana que vem, né? Empresas, o Geraldo sabe melhor do que eu aí, empresas de assistência técnica estão funcionando, mercados, enfim, vários segmentos aí, farmácia, todo mundo funcionando. E a demanda está alta para esse pessoal. Chega na semana que vem, eles não querem fechar, Geraldo, aí vão pagar hora extra de 100% para o empregado e trabalhar normal. Agora, essa discussão é uma discussão interessante e inteligente, porque tem muita gente, mas muita gente, como sabe que você participa aqui toda semana, essa dúvida ela é real, porque como todo mundo foi pego de surpresa com essa antecipação, por exemplo, o cara mora em Guarulhos e trabalha em São Paulo. Aí tem muita gente no entendimento, pelo fato dele morar em Guarulhos, que não aderia ao feriado prolongado e trabalhar em São Paulo, ele tem algum tipo de prejuízo, doutor Wellington Santana? Não, Geraldo, se ele trabalha em São Paulo, ele simplesmente vai ter que obedecer a regra de lá. Não vai poder trabalhar na próxima semana. Agora, se ele trabalha em Guarulhos e mora em São Paulo, ele vai trabalhar aqui normal. Entendi. Não vai ter essa possibilidade de faltar, porque
Lá em São Paulo está reduzida ônibus, hoje trem, hoje metrô, e ele não consegue chegar aqui. É interessante até, só um detalhe, Paulo, porque o rodízio ali foi invertido nesses lados, né, Geraldo? Isso. Ali o pessoal, placa que não podem circular de manhã, esse período, eles estão proibidos de circular das 10 da noite às 5 Então, minha placa, por exemplo, é 0, eu posso na sexta-feira, eu não vou poder rodar de sexta-feira para sábado, das 10 às 5. Entendi. É uma observação. Tá me ouvindo, doutor? Que cortou aqui seu áudio aqui. É uma observação interessante, porque, por exemplo, o cara que tem o terceirizado, ele tem essa dúvida, tipo, eu moro em Guarulhos ou eu moro em uma cidade que não está fazendo parte desse feriado antecipado, eu tenho um prejuízo porque vou ter que me deslocar e a placa do meu carro, por exemplo, vai me atrapalhar porque houve inversão do rodízio. Esse tipo de prejuízo tem como reparar, doutor? Não, Geraldo, também não tem que separar, tá? A pessoa que, por causa do rodízio, trabalha à noite e vai ficar acostumada aí, nesse dia, para não tomar multa, ela vai ter que pegar um transporte coletivo, usar um Uber e encontrar um outro caminho de chegar ao trabalho, senão vai ser punido aí no trânsito. Doutor Beto, mudando agora a pauta, o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai reeditar o programa que permite a redução de jornadas e salários ou suspensão do contrato de trabalho. O benefício emergencial para a preservação do emprego e renda, como foi batizado o programa, vigorou até o final do ano passado. E, segundo o governo, ajudou a preservar cerca de 10 milhões de empregos. O senhor vê com bons olhos a reedição, a reeditar essa medida provisória? Eu vejo sim com bons olhos, viu, Geraldo? Porque para socorrer muito bem as empresas do ano passado, né? Porque o ano passado, o bem, que é chamado benefício emergencial, que é diferente daquele auxílio emergencial, que agora são de R$250, né? O benefício é carteira assinada e o auxílio é para quem é autônomo, não tem carteira assinada. O governo pretende renovar por mais 4 meses, né? Essa é a proposta inicial, isso é muito bom, porque tem muita empresa que, sem o empregado, agora sem a circulação de pessoas, o empregado tem uma baixa demanda de trabalho. Então, ela colocá-lo com a jornada reduzida em até 70%, a pessoa trabalha em home office 3 horas por dia, 2 horas por dia, e o governo complementa a renda dessa pessoa para que ele não tenha suas contas mensais ali tão prejudicadas. Eu vejo com muito bons olhos, é uma forma de transferir renda e auxiliar as empresas. Lembrando que também, na data de ontem, Geraldo, teve uma medida provisória que autorizou a prorrogação do pagamento do Simples. Os advogados aí que têm CNPJ, isso é importante também ressaltar, e outras empresas também do MEI, ou empresas que adotam o Simples, não vão precisar pagar agora em abril, por exemplo, o Simples. Do mês de abril vai poder pagar nos próximos meses dividido em 2 parcelas de 50% sem multa. Por exemplo, julho e agosto. Né? Quem não pagar agora em abril vai pagar em julho e agosto. E isso também é uma forma do governo sacrificando lá os cofres públicos, né, que é o nosso próprio dinheiro, mas gerindo esse dinheiro aí, auxiliar as empresas a suportarem mais essa paulada aí, né? Mais esse lockdown aí, que reflete tanto no faturamento das empresas. Deixar o funcionário em casa e o governo paga, e também prorrogar o pagamento do Simples em 2 parcelas. Isso vai ajudar a dar um desafogado aí nas empresas que já sofrem tanto. Surgiram várias dúvidas, daqui a pouco eu converso com o professor Devanildo Damião, que já está também ouvindo nossa entrevista. O ano passado surgiram dúvidas, doutor Wellington, em relação ao aposentado. O aposentado que continua trabalhando, ele não tem esse benefício
da medida provisória, né? Não tem, Geraldo. Pessoas não podem acumular nem aposentadoria, nem auxílio de invalidez, de maternidade, não pode acumular os dois benefícios. Aí quem já recebe um não pode acumular com o outro. É o caso do aposentado. Agora, você acha que a adesão, porque tivemos muitos problemas o ano passado no sistema de cadastro, né? Você acha que o sistema já está aperfeiçoado para estar conectando com todos os interessados? Perdi a conexão com o doutor, ele está refazendo a conexão. Só pediria, agora sim. Você acha que o sistema que o ano passado recebeu muitas críticas, você acha que agora já está atualizado para receber toda essa demanda? Eu entendo que sim, meu amigo. Eu entendo que o sistema passou por um período de aprovação, já foi muito bem sucedido, tiveram alguns problemas, mas a regra é que pagou aí, a maioria dos cadastraram, as empresas também cadastraram seus empregados. Nós temos isso aqui, 99% receberam direitinho, e agora, com certeza, esse sistema de pagamento está mais aprimorado ainda. Tanto fraudes, né, e pagar pessoas que têm renda suficiente, tanto para liberar o dinheiro de forma mais eficaz do que o ano passado, com certeza. Eu espero, Geraldo, que eram muitas filas, era um sofrimento aí para a população muito grande. Doutor Ayrton Santana Júnior, a gente já está indo para o final desse nosso bate-papo. Que tipo de orientação, o senhor que é experiente na legislação trabalhista, o senhor daria para os recursos humanos hoje que estão preocupados com a demanda agora? Nós temos dois assuntos novos. Feriado prolongado foi antecipado. E temos aí a reedição da medida provisória que deve acontecer em breve na manutenção do emprego. Você acha que as empresas, ao invés de demitir agora, deveriam esperar a reedição dessa medida provisória? Sem dúvida, Geraldo. Essa que você traz, esses dias aí, da renovação desse programa, servir de calma para as empresas. Porque já aumentou até aqui, mandar embora a cara, tratar com o cara, treinar e ganhar mercado custa muito tempo e também custa dinheiro. Então, agora é hora de respirar de novo, só tem uma medida chegando, ajudou muito as empresas do ano passado, a prorrogação do imposto já está ajudando já esse mês, agora nos próximos meses vai ajudar o pagamento aí proporcional do salário dos empregados, a deixar o pessoal em casa se for necessário, o governo inteiro pagando o salário. Então é hora sim de esperar, aguentar mais um pouco para que esse benefício possa ser aplicado diretamente e aí sim possam adotar essa suspensão e redução sem demissão. Doutor Ayrton Santana Júnior, especialista na legislação trabalhista, muito obrigado. As suas considerações finais. Obrigado, Geraldo. Sempre uma satisfação estar aqui. Nós estamos atentos a todas as mudanças de legislação, tudo que tem acontecido na legislação trabalhista, para poder aplicar para os nossos clientes e também prestar essa informação ao público da TV Guarulhos. Parabéns mais uma vez pela iniciativa, sempre atento às mudanças, rapidamente você traz para o debate Guarulhos, e isso é muito bom. Parabéns, Geraldo, obrigado. Mais uma vez, Lucas Braga, Felipe Poi, e até a próxima semana. Obrigado, doutor Ayrton Santana Júnior, o nosso primeiro convidado desta sexta-feira. Mais um Break News, daqui a pouco a gente volta com o professor Devanildo Damião, especialista também, hein? Em 1 minuto. Na Avenida Papa
Papa João Paulo 23, número 75, Meca Café, sua melhor opção para o seu café da manhã. Almoço com pratos especiais, como filé de tilápia, com legumes salteados e purê de mandioquinha regado no azeite. Venha conferir, Meca Café, estamos preparados para receber você. Meca Café, sua melhor opção em coworking. Estamos de volta com o Debate Guarulhos desta sexta-feira, 26 de março, feriado prolongado na capital e algumas cidades do ABC. Vamos agora convidar para fazer parte desse debate o meu amigo o professor Devanildo Damião. Boa noite. Boa noite, Geraldo. É sempre um prazer estar com você, uma pessoa que agrega muito para a cidade. Esse desafio de trazer informações qualificadas localmente. Obrigado. A recíproca é verdadeira, professor, que é o nosso colunista aqui do Debate Guarulhos, e você acompanha sempre de segunda a sexta-feira. Na sua coluna dessa semana, o senhor destacou, cadê aqui a coluna do professor Devanildo Damião, que, aliás, tem sempre um assunto pertinente dos nossos convidados. O senhor fala aqui, a FURP pedindo socorro, 37 anos de sucesso e correndo risco. E a gente percebe que o governo do estado de São Paulo está cometendo um grande equívoco. Estamos precisando de uma vacina nova, né? E o cara fecha a FURP, né? Ele vai na contramão do crescimento, ô professor? Sem dúvida, Geraldo. A gente vê, né, até com certo ceticismo e indignação as medidas que estão sendo tomadas em relação à FURP, né? Uma empresa histórica, importante para Guarulhos, que já teve mais de 1.000 funcionários, uma mão de obra qualificada, tem 40 mil e que a gente, infelizmente, vê a desmobilização. Existe um movimento dos empresários, Geraldo, pessoas, lideranças importantes aqui em Guarulhos, para que possa reverter essa decisão. Como foi bem colocado por você, a FURP poderia, né, ela já tem um papel muito importante para o país, para o Estado, mas ela poderia ampliar, dado que ela está em Guarulhos, que tem condições privilegiadas, né, de produção de fármacos, de vacina, e está fabricando essa vacina que pode combater o coronavírus. Essa é a nossa visão. Agora... E a gente participa de qualquer tipo de movimento com esse objetivo. Entendi. Agora, professor, hoje o Butantan anunciou que está num processo bem adiantado na criação de uma vacina que vai ser testado num público de 1.000 pessoas. O senhor entende, o Brasil precisando de vacinas, e aí uma FURP com uma estrutura fenomenal. Hoje, se houvesse um entendimento de todas as categorias envolvidas, porque hoje não está acontecendo isso. Hoje cada um rema de acordo com o seu interesse na política. Mas nesse exato momento, não se deveria pensar diferente? Esse é o grande desafio. É um movimento de uma orquestração nacional. Nós temos um inimigo. O inimigo está bem definido e mapeado, até geneticamente, que é o vírus, né, o Covid-19. Nós temos que ter ações que vá, né, no desafio, né, de eliminar da sociedade. Os perigos, né, os efeitos vão na linha da saúde, na questão sanitária e também vão na economia. Você está abordando muito bem esse tema, né? Ele é um tema complexo. Então, é necessária a união, a conjunção de forças para que possamos enfrentar esse terrível mal para a humanidade e que hoje o Brasil é o epicentro. Podemos, né, com os números que estamos trabalhando,
de forma significativa, de forma objetiva, dizer que São Paulo hoje é o epicentro, né, do desastre, né? Não vamos entrar na linha da gestão, mas em termos de casos, né, de coronavírus no mundo, a questão dos óbitos. Então, precisamos de uma ação orquestrada, né, Estado e Federação principalmente, para que possamos ter ações efetivas. E como foi bem colocado, né, nós temos a FURP, que ela já foi construída com especificações na área de saúde, já tem os devidos registros e poderia encurtar esse caminho, né? É uma solução, é algo positivo. Da mesma forma, Geraldo, que a vacina de Oxford, ela foi feita rapidamente, conseguiu ser desenvolvida utilizando a base do SARS, né? A gente tem que ter esses exemplos para que a gente possa acelerar processos. Por exemplo, Geraldo, hoje nós temos 560 milhões de vacinas compradas pelo governo federal, isso que é divulgado. Mas o desafio é fazer com que essas vacinas cheguem no braço do povo. Esse é o grande desafio. Nós precisamos acelerar o processo. Como foi feito, com muito sucesso, está sendo feito nos Estados Unidos, onde mais de 130 milhões de doses já foram aplicadas. China já aplicou mais de 80 milhões de doses. O Brasil precisa avançar rapidamente, porque nós temos, né, uma grande população, a 6ª população do mundo. Então, precisa ter se chamado a conscientização dessas lideranças políticas para que possamos avançar rapidamente. Felizmente, nós temos aqui um prefeito que ele é voltado ao consenso, ele conversa com qualquer esfera. Então, com certeza, ele vai ajudar nesse processo. E teremos, né, os efeitos externos de emprego e renda na cidade. Esse é o desafio aí que a gente pretende incentivar. Estou conversando com o professor Devanildo Damião, nosso especialista aqui em gestão pública. Professor, a matéria divulgada hoje no nosso portal dá ênfase ao programa de redução de jornada de salário que será renovado. O presidente Bolsonaro pretende reeditar aquela medida provisória, né, que suspende o contrato de trabalho. Segundo ele próprio, essa medida preservou o ano passado cerca de 10 milhões de empregos. O senhor tem esse entendimento? Dado a questão da crise, né, Geraldo, e se a gente for analisar a causa, né, a gente chega que essa nova variante, né, essa P1, é bastante contagiosa, e no sentido que a transmissibilidade dela é bem maior, nós teremos aí um número bem maior de pessoas contaminadas. E esse aspecto, e o vírus também parece que ele é mais resistente, ele leva à questão da ocupação dos equipamentos de saúde. E você tem que ter algumas medidas, né, de distanciamento para evitar essa transmissibilidade. Necessariamente vai ter impacto na economia. E precisam ter medidas que visam, você preservar o emprego e a renda. Então, são medidas emergenciais, espero, né, com limitações do tempo. Paulo Guedes, ele está, né, nos seus discursos, ele está orientando que são 60 dias nós teremos essa nova situação emergencial e depois a retomada da economia. Eu estou muito confiante com a chegada das vacinas, depois no segundo semestre, já com a questão das Olimpíadas, né, uma melhoras na situação de saúde comunitária, nós teremos uma retomada do país, da economia do país. Estou conversando com o professor Devanildo Damião, especialista. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção, professor, é que as linhas de créditos que são oferecidas para o empresário, as exigências não mudaram, são as mesmas. Dados divulgados recentemente informam que apenas 15% conseguiram aproveitar o financiamento dos bancos. Ou seja, a publicidade que se faz em torno de facilidades não é verdadeira, né?
É uma questão crítica, Geraldo, e precisa ser, eu acho que você conseguiu abordar você tem um recurso que é destinado, mas você tem diversos elementos que limitam o acesso. O acesso ele é muito difícil. E tem elementos que são restritores, inibidores, né? Sim. E ele não alcança a ponta. Teria que ter um processo inverso, né? Multidões negativas, por exemplo, né? Nós temos 1 ano com essa crise do Covid. Os empresários tiveram dificuldades para pagar impostos. Alguns até liberados pelo próprio governo. Sim. Ainda quando vai ter o acesso a esse crédito, exige a certidão negativa de alguns débitos nesse período. Pois Então é. fica impossível. Impossível. Eu tinha, Geraldo, um caso emblemático com empresas startups de incubadora que, para liberar o acesso, tinham os balanços dos últimos 4 anos. Sendo que a empresa só tinha 1 ano de startup, uma empresa nova. Então, você inviabiliza o acesso para esse crédito. Então, eu acho que precisa ter uma leitura melhor, acho que precisa se discutir. Nós temos, Geraldo, aqui em Guarulhos, também o gerente regional do SEBRAE. Ele é bastante, né, ativo, o doutor Sérgio. Eu até vou solicitar aí que depois você tiver a oportunidade de entrevistar. Ele está com muita vontade de melhorar essa situação. Eu acho que precisa se unir forças. O próprio prefeito também já está pensando, né, em alguma linha emergencial para os MEIs. Então, eu acho que a ideia é se unir forças para que, efetivamente, esse recurso chegue na ponta. Porque a sua divulgação não funciona. Isso. Agora, professor, temos aí um feriado antecipado, vários feriados antecipados, para tentar, de alguma maneira, coibir as aglomerações. Guarulhos não faz parte desse projeto, né? Eu te pergunto, a antecipação desse feriado, no seu entendimento, ele surte efeito? Geraldo, minha opinião pessoal, né, e também de algumas entidades que a gente participa, é que efetivamente os efeitos são pequenos, desprezíveis, né? A dose do remédio e não compensa as contraindicações. Então, eu sou totalmente favorável à decisão do prefeito Uti de não antecipar. Eu acho que os efeitos, né, não compensam todo o desgaste. As ações desses feriados impactou lá nos prefeitos da Baixada Santista de ter que fazer um lockdown, de estar mobilizando recursos, porque os feriados, via de regra, eles dão uma sinalização para as aglomerações, né? As pessoas querem visitar os seus familiares, né? Ninguém quer um feriado para ficar isolado. Então, ele vai contra uma lógica do distanciamento. Então, na minha opinião, a decisão, né, de não aderir a esses vários feriados foi muito acertada. Gostaria de parabenizar aí a Secretaria de Gestão e o prefeito Guti. Estou conversando com o professor Devanio Damião, especialista em gestão pública, e também ele faz parte do corpo docente da Unimesp Guarulhos. Agora, professor, a gente sabe que esse período de pandemia já completou 1 ano, né? E a palavra de ordem no início era reinventar. Quem não se reinventou, fechou a porta e não abre mais? Geraldo, é um aspecto, né, que veio um pouco antes da pandemia, com a questão da digitalização dos negócios. Né? Mesmo antes da pandemia, a digitalização ela já tinha atingido patamares altos, expressivos. Essas grandes empresas estavam se aproveitando desse momento e desenvolvendo a tecnologia. Eu sempre comento que você, Geraldo, você antecipou esse processo com multiplataformas, multimídias, né? Você reinventou o seu negócio. Então, os empresários que tiveram, né, esse potencial, que tiveram esse esforço, estão se dando bem. Eu estava ouvindo a entrevista anterior,
existem negócios, né, que eles aumentaram, né, o seu patamar, o rendimento, a sua renda. Tudo isso depende de um esforço que foi realizado, de novas competências. Eu cito o exemplo de pequenos negócios que começaram a vender um delivery, né, com pequenos esforços, aumentaram a sua base. Agora, aqueles negócios tradicionais que não fizeram a leitura do contexto, felizmente estão fadados a desaparecer. Um dos pontos principais de qualquer empreendedor é você ter uma boa leitura de cenário. E esse cenário, né, para que seja a base do planejamento, ele tem que ter com frequência, né? Hoje, cada vez menores, 6 meses, tem que rever os seus planejamentos. Então, quem fica aliado a esse processo vai ter muitas dificuldades. Nós observamos isso em todo o segmento. Segmento educacional que eu atuo hoje, Geraldo, você precisa reinventar o seu negócio. Não é simplesmente colocar lá uma plataforma digital e achar que o aluno vai acessar. Você tem um trabalho de entorno, né, de você fazer divulgação, de você melhorar a qualidade, de você ter interação, de você ter interação. Então, são esses pontos. Eu fico à vontade, porque nós sempre conversamos, Geraldo, que você é uma pessoa que conseguiu fazer a leitura do cenário e trazer isso para o seu negócio. Essa é a lição de casa que tem que ser feita. Uhum. Agora, para a gente ir concluindo com a nossa entrevista, essa semana a revista Veja publicou uma pesquisa dizendo do problema maior do jovem adolescente que não está em aula presencial, problemas como ansiedades, vem deixando as famílias muito preocupadas com esse fenômeno, né? E um outro problema, a reprovação. Eu vejo com muita preocupação esse tipo de aula não presencial. Essa pesquisa que está na revista Veja São Paulo, na Veja São Paulo, ela traz dados alarmantes, né? Eu pergunto para você, tem solução? A qualidade desse ensino à distância é questionável, professor? Geraldo, a gente é uma generalização, né? Não pode generalizar. Mas é importante, né, a gente ter alguns elementos para a gente fazer uma análise mais efetiva. A questão da educação à distância, como ela envolve tecnologia, uma das variáveis importantes vai ser a questão da sua infraestrutura tecnológica. Existem pessoas, crianças, que têm um computador adequado, têm uma rede adequada, tem a questão do espaço adequado. Essas crianças conseguirão, né, ter uma boa interação, uma boa qualidade, né, em relação ao estudo. Não vai substituir a questão presencial. Mas elas vão perder menos. Agora, existem crianças, né, Geraldo, eu sempre gosto de falar que o Brasil é um país desigual. Nós temos 30 milhões de pessoas, Geraldo, que não têm acesso à água potável. 100 milhões que não têm esgoto. Então, vão ter parcelas significativas na sociedade de crianças que não têm acesso a um bom celular, a internet. Então, logicamente, fazendo, né, uma síncrona com a televisão, elas vão perder muito dos conteúdos. E o professor, ele não vai ter o feedback, né? Que o feedback é um elemento essencial na questão do ensino-aprendizado. Então, sem esse feedback, ele não vai conseguir dar o retorno, não vai conseguir uma perfeita avaliação desses alunos, e nós vamos perder significativamente qualidade. Fora a questão da evasão, né, principalmente nas escolas públicas, a desmotivação. Nós temos crianças que não vão ter inseridas em suas rotinas a questão do estudo. Então, tem que ser feito um trabalho, não é um trabalho que vai ser natural, né, não espontâneo, vão ter que ser feita uma gestão muito importante em relação à volta. Né? A gente tem uma expectativa que nós estamos no pico da pandemia,
mas nós vamos entrar numa onda decrescente com maior vacinação. Depois precisa ser feito um trabalho com muita técnica para que a gente possa recuperar parte desse tempo. A essência não vamos conseguir, mas podemos melhorar a educação e o Brasil precisa disso. Legal. O Brasil, uma das grandes dificuldades, Geraldo, só finalizando, é a questão da produtividade. A produtividade de um trabalhador brasileiro é 1/4 do americano. Então, nós temos um grande desafio, o Brasil como nação. Muito obrigado, professor Devanildo Damião, sempre gentil com esse jornalista, pelas suas informações preciosíssimas. Muitíssimo obrigado, boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. É sempre um prazer estar com você e com o teu público aí, que muito agrega para a cidade. Vamos ter otimismo, nós vamos superar essa fase. Obrigado pela entrevista, professor Devanildo Damião, nosso convidado do debate. Hoje iniciei com o doutor Wellington Santana e concluí aí com o professor Devanildo Damião. Comigo, Lucas Braga, na retaguarda, o Felipe Poi e também o Neto Costa e Silva. Eu sou Geraldo Júnior e lembre-se que nesse sábado você tem o meu amigo doutor Felipe Hilton aqui na grade da TV Guarulhos. Imperdível. Boa noite.